Fala pessoal, tudo bem? Grande abraço, muito bom dia. Estamos chegando neste dia 13 de janeiro de 2026, nesta manhã de terça-feira. Por enquanto o sol tá bonito aqui, tá começando uma manhã linda aqui em São Luís, mas a previsão é de muita chuva, 25 milímetros para a capital. Eu vi muito bem isso ontem no Jornal Nacional. Então tá na época dela. Isso aí vai impactar em quê? A impactar nos jogos, nos estádios, no campo de futebol. Por exemplo, é hora de vermos se está bem mesmo a drenagem do Nhozinho Santos, lá do estádio de Moropóia. Ontem a federação fez uma vistoria para ver se vai ter o jogo do Luminense. Enfim, eu acho que vai ter o jogo do Luminense por lá, mas eu conto já tudo isso para você já aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Lembrando, meu amigo, minha amiga, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito legal, compartilhe, deixe os seus comentários por aqui. Lembrando que você precisa nos ajudar para a gente manter esta página no ar, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e pela sua compreensão também. Olha a torcida, rodada cheia do Campeonato Maranhense, então tem tempo para respirar, para lamentações. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Quem empatou, empatou, quem perdeu, perdeu. Quem perdeu levantar, sacudir, dar a volta por cima, sacudir a poeira, né? E dar a volta por cima. Essa é a meta das equipes que não estrearam bem. Neste caso, apenas duas, eu diria, com derrota. O ITZ, aqui em São Luís, normal. E o Tuntum, dentro de casa, não foi normal. Então, buscar agora recuperar os pontos perdidos, se tem tempo para recuperar ponto perdido nesse campeonato tão curto de 7 jogos. Mas é tentar minimizar o problema e, se possível, já com vitória. O Campeonato Maranhense apresentou os jogos da primeira rodada, com o Sampaio abrindo diante do Imperatriz lá no Frei Epifânio da Badia. O empate registrou-se em 1-1. Na cidade de Tuntum, o Luminense venceu de 2-0 com reclamação do Tuntum em relação à arbitragem, né? E até então a gente achava que estava tudo bem, mas eu posso dizer o seguinte, que lá em Imperatriz a arbitragem do Budé foi excelente. Lá em Tuntum, então 2-0 para a equipe do Luminense. No Nhozinho Santos, tivemos a vitória do IAP sobre o ITZ, e no Castelão houve o empate entre Maranhão e Moto, com a arbitragem também deixando a desejar, né? É bom que a gente possa aqui pontuar mais uma vez. Repúdio do Maranhão Atlético, mas olha, como diz mesmo o técnico Massinho, não há tempo para lamentações. Agora é pela estrada trabalhar e recuperar. E botar o time já para buscar a sua primeira vitória. A rodada do Campeonato Maranhense, que vai apontar os jogos deste meio de semana, vão acontecer mais uma vez jogos na capital e também no interior do estado. No interior vamos ter apenas um jogo que é na cidade de Imperatriz. E os demais jogos vão acontecer aqui na Ilha do Amor, tá? Bom lembrar que o Luminense é o líder com 3 pontos, o IAP também com 3 pontos na segunda colocação. Onde é que está o critério Laércio Costa? O critério está exatamente no número de gols marcados. O Luminense marcou um a mais do que o time do IAP. A seguir vem o time do Maranhão, Moto, Sampaio, Corrêa, todos com 1 ponto. E vem o ITZ e o Tuntum na lanterna nesse momento da competição, após a primeira rodada. A segunda rodada aponta para esta quarta-feira, também conhecida como amanhã. O jogo entre Sampaio Corrêa e IAP, acontecendo no Estádio Castelão, comando do Sampaio Corrêa. Tem gente dizendo aí que o mando é do IAP. Não. O mando é do Sampaio Corrêa. Então, Sampaio Corrêa e IAP, os ingressos, inclusive, à disposição dos torcedores, já a gente fala sobre isso. No Frei Epifânio da Badia, o ITZ recebe o time do Moto Clube. Veja que os dois viajaram da capital para a cidade de Imperatriz. E no Dário Santos, a federação vai confirmar o jogo entre Luminense e Imperatriz. E só que tem um detalhe, com mudança de horário. Ao invés da noite, como todos os jogos serão às 19h30, será no período da tarde, às 15h30, por conta de iluminação.
Segundo a federação, o pessoal lá está dizendo, não, a iluminação dá para jogar, mas dá para jogar não é boa. Então, a federação, através do seu executivo de futebol, nesse momento, da junta interventora, o Itamar Ferreira, então ele disse que hoje reúne e terá uma posição até antes do meio-dia, para que a gente traga, espero que às 11h30 no nosso conteúdo, no nosso compromisso aqui com você, a gente possa cravar o jogo lá na cidade de São José de Ribamar, até porque não tem outra praça, né? Não tem outra praça. Então, São José de Ribamar deve ser confirmado, o jogo somente será no período vespertino, ao invés da noite, entre Luminense, Líder e Imperatriz. As equipes já começaram a se movimentar, o time do Sampaio Corrêa, que vai jogar diante do IAP, lá no Estádio Castelão como mandante, já iniciou os trabalhos, retornou logo após o jogo aqui para São Luís, descanso no domingo e já no trabalho na segunda-feira. O time trabalhou, está pontuando o professor Luciano Quadros, que a equipe é uma equipe jovem, uma equipe ainda que está entendendo a forma de jogo, não fez um mau jogo, mas poderia ter sido um pouquinho melhor no segundo tempo, e no segundo tempo não pontuamos nenhuma defesa do goleiro Matheus do time do Imperatriz. Então o Sampaio deixou muito a desejar, e o que a gente observa é que na peça ofensiva, verdadeiramente o Sampaio carece ainda de contratar o homem-gol. O Sampaio não tem o homem-gol para as definições. O Emerson Carioca, que está nessa condição de comandante de ataque, ele ainda não conseguiu balançar as redes no Sampaio, nem nos jogos treinos, nem nos 2 amistosos e nem no primeiro jogo da abertura do Campeonato Maranhense. O Sampaio tem que se virar, Luciano Quadros tem que se virar, o Sampaio precisa já nesse jogo contra o IAP mostrar um bom jogo e buscar a vitória se quiser não ficar para trás, porque o IAP é um adversário muito difícil, muito qualificado, bem comandado, bem organizado pelo Wallace Lemos, com a sua diretoria, com bons jogadores, com a experiência do Eloir lá na equipe. Enfim, o IAP é um time organizado, um time que, mais uma vez, vai despontando como uma equipe muito difícil, capaz de surpreender no Campeonato Maranhense. Então, o Sampaio Corrêa, perdão, de manhã assim é meio complicado, né? O Sampaio Corrêa já iniciou os treinamentos, trabalha ainda hoje, faz um treinamento apenas leve, tático, para esse confronto desta quarta-feira diante do IAP. Os ingressos ao preço de R$ 60 e R$ 30 para todo mundo. 60 e 30 no Estádio Castelão, os ingressos para Sampaio Corrêa e IAP nesta quarta-feira, com completa cobertura aqui do nosso canal, Laércio Costa, narrador. O Motoclube de São Luís desceu para a cidade de Imperatriz. O IAP foi logo após o jogo, aliás, o ITZ, desceu para lá. Se apresentou ontem no fim da tarde e fez um treinamento, somente um treinamento, hoje apenas uns ajustezinhos táticos também para o confronto. Então, o time do ITZ retornou da capital maranhense, depois de perder para o IAP aqui por 1-0. Charles Guerreiro, ele pode manter o mesmo time para iniciar a partida, ele não diz que o time foi mal não, mesmo perdendo de 1-0. Diante do Malta, deve manter a equipe que jogou contra o IAP, já que o jogo foi equilibrado muito, embora o ITZ tenha sido derrotado por 1-0. O time que saiu jogando contra o IAP foi com Redson, e pode ser repetido, Redson, Ceará, Railisson, Tomás e Gustavo Nobre, Doda, Andei e Felipe, Henrique, Kaká e Ivan Fortuna. Então, deve ser esse o time do IAP para encarar o Motoclube de São Luís. O time já realizou um treinamento, mas faz ajustes do Charles Guerreiro hoje para esse confronto diante do Motoclube. O time rubro-negro maranhense realizou apenas um treino na Grande Ilha, viajou ontem com destino à Imperatriz, deve ter chegado já na região tocantina, já que o jogo foi à noite, dependendo do horário que o moto saiu, deve ter chegado ou deve estar chegando. O time fará o último trabalho nesta terça-feira, quando Jair Nascimento deve definir a escalação. O primeiro objetivo agora é recuperar os jogadores. Segundo ele, vamos ter uma viagem, na verdade uma maratona de jogos, precisamos ter uma boa performance e apresentar um bom futebol, completou o comandante antes da viagem com destino à cidade de Imperatriz. O confronto acontece amanhã, 19h30, no Frei Epifânio da Abadia.
O Maranhão Atlético, Marcão Machão da Ilha, os jogadores que atuaram no clássico contra o Papão, fizeram um trabalho mais leve de recuperação na academia, enquanto os demais atletas participaram de um treino com bola no campo. Para o confronto contra o Leão dos Cocais, o técnico Marcinho Guerreiro ainda não sabe se poderá contar com o lateral direito Negueba, que deixou o clássico ainda no primeiro tempo após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. A tendência é que Franklin seja o titular na posição. Agora, dá uma olhadinha aqui nas redes sociais, rápida, e trazer o time do Luminense. O Luminense, que é o líder da competição, o time do Luminense. E aqui o nosso glorioso Bismarck. O São Jesus fizeram uma boa pré-temporada e um bom começo do campeonato. Agora é manter os pés no chão, né? Trabalhar bem, descansar o guerreiro que precisa, para que na próxima partida nós possamos concluir com mais uma vitória em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus fizeram uma boa pré-temporada e um bom começo do campeonato. Agora é manter os pés no chão, né? Trabalhar bem, descansar o guerreiro que precisa, para que na próxima concluir com mais uma vitória em nome do Senhor Jesus. Muito bem, aí está então Bismarck, grande Bismarck, para o time do Luminense. A gente deu uma olhadinha aí no Bismarck, aquilo que ele falou, o jogador marcou o gol de pênalti, jogou muito bem, a grande contratação do Luminense, porque foi o time que estava no Parnaíba. Você se lembra que jogou o Campeonato Brasileiro contra o Sampaio Corrêa na Série D? A torcida do Sampaio até pontuou, traz Bismarck, mas o Luminense foi quem trouxe o Bismarck para disputar a Série B, foi campeão da Série B, e o Bismarck na primeira rodada já deixou dele, mesmo que seja numa cobrança de pênalti, lá na cidade de Tum-Tum. Tum-Tum reclamou da arbitragem lá, não gostou da arbitragem, disse que foi prejudicado no primeiro gol, mas o segundo gol, pelo menos, do que a gente observou, o jogador foi derrubado da grande área e foi normal, na minha opinião. Vamos destrinchar tudo isso daqui a pouquinho, minha galera, às 11 horas e 30 minutos, trazendo o noticiário completo do Sampaio, Moto, Maranhão Atlético, IAP, Luminense, Tum-Tum, ITZ, Imperatriz, aqui para você saber como é que vai acontecer essa segunda rodada. E outra coisa, e a arbitragem também, vamos pontuar às 11 horas e 30 minutos. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito legal, compartilhe, deixe os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, faça o orçamento, precinho camarada para você, entrada do Quatraque próximo ao sinal.